Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre prova testemunhal. Lembro de te convidar para participar das minhas redes sociais e se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. Muito bem, prova testemunhal. Mecanismo de prova muito importante. Okay? Porque a prova testemunhal, ela caracteriza-se por alguém falar a respeito de fatos que presenciou e são relevantes ao processo. Temos aí, então, o conceito e a aplicabilidade da prova testemunhal. Prova testemunhal, ela é possível sempre que não houver necessidade de prova técnica. Então, se você tem necessidade de prova técnica, você vai se valer da prova pericial. Se você tem um princípio da prova legal, eu te falei lá no vídeo sobre teoria geral da prova. Então você tem a necessidade de que determinado mecanismo seja utilizado para determinado fato. Por exemplo, o casamento. Aí não tem jeito, precisa de uma certidão. Porém, não havendo prova técnica ou prova exigida em lei, você pode usar a prova testemunhal. Okay? Quem pode ser testemunha? Qualquer pessoa. Okay? Então, nós temos uma vedação ao testemunho e fora essas possibilidades, não há limitação para ser testemunha. Nós temos 3 limitações para a atividade de testemunho. Nós temos a incapacidade, nós temos o impedimento e nós temos a suspeição. Como você está vendo aí, elas estão nos parágrafos do artigo 447, que eu te convido a abrir no seu Código de Processo Civil, enquanto eu tenho já o meu aqui aberto. Vamos passar juntos por essa análise. Diz lá, são incapazes o interdito por enfermidade ou deficiência mental. Então, a pessoa que já sofreu interdição. Além disso, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental, quando os fatos aconteceram, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Então, se quando os fatos aconteceram, aquela pessoa não tinha capacidade de entender o que acontecia, não pode ser testemunha. Ou, quando deve falar a respeito desses fatos, se a pessoa também não tem condições de falar, se aplica a mesma regra. O que tiver menos de 16 anos, então tome cuidado. A plena capacidade civil, segundo o Código Civil, se dá aos 18, mas para testemunhar a partir dos 16. Muito cuidado com isso. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Né? Então lembra, o cego, ele pode ser testemunha? Pode. Ele pode dizer que ouviu. E o surdo? O surdo pode dizer que viu. Né? Só toma cuidado, cego e surdo podem ser testemunhas, desde que a verificação do fato importante para o processo não exija o sentido que falta a ele. E aí uma pergunta que sempre me fazem, Antônio, e o surdo mudo? O surdo mudo pode dizer que viu. Ué, mas ele não fala. Fala, ele fala por meio de um intérprete. Se você olhar o artigo 162 do Código de Processo Civil, tem lá os auxiliares do juízo e entre os auxiliares do juízo você tem um tradutor de Libras, linguagem brasileira de sinais. Okay? Então o mudo, seja o surdo mudo, seja a pessoa que não é surda, porém é muda, ela pode sim testemunhar, continua sendo uma prova oral, porém a partir do auxílio de um profissional da área de Libras. Okay? Então sim, o mudo pode testemunhar. E aí nós temos os incapazes. Vamos ver os impedidos. Então, parágrafo 2º. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, colateral até o 3º grau. Então lembra, o primo é parente colateral, mas colateral de 4º grau.
Dessa maneira, o primo impedido não é. Pode ser suspeito, impedido ele não é. Ok? O que é parte na causa, isso é óbvio. Né? Mas, Antônio, como é que a pessoa é parte e vai ser testemunha? É por isso que não pode ser. Né? Mas às vezes você tem litisconsórcio e um litisconsorte arrola o outro litisconsorte como testemunha. Não faz sentido com a devida vênia. O que intervém em nome da parte, como tutor, representante, advogado, etc. e tal. Aqui está falando o juiz. Né? O juiz, eu já vou falar dele, ele tem uma circunstância bastante peculiar. E depois os suspeitos. Inimigo ou amigo íntimo, que tiver interesse no litígio. Esse parágrafo 3º. Essas são as duas hipóteses de suspeição. Okay? Antônio, como é que eu alego isso? Eu alego isso por meio da contradita. Tá? É por esse motivo que o rol de testemunhas tem que ser apresentado um pouco antes no processo e a gente já vai analisar isso. É justamente para que lá na audiência, no momento de realização dessa prova testemunhal, possa ser apresentada a contradita. Eu já vou explicar para você daqui a pouquinho como é que ela funciona. Ok? Vamos falar de quantidade de testemunhas, questão frequentemente pedida em concurso público, exame da OAB, 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato. Então, o máximo que eu posso arrolar como testemunha é um número de 10 pessoas. Arrolar é apresentar o rol de testemunhas. Antônio, quando eu faço isso? Já vou falar para você quando que é o momento de apresentação do rol de testemunhas. Você pode arrolar no máximo 10, mas o juiz não precisa ouvir as 10 testemunhas sobre o mesmo fato. Se 3 testemunhas já comprovaram aquele fato, as outras testemunhas podem ser dispensadas pelo juiz sem que isso caracterize cerceamento ou da defesa ou de acesso ao judiciário. Justamente porque, se 3 testemunhas comprovaram que um fato aconteceu, não há necessidade de outras. E aí eu quero falar com você o seguinte: o juiz pode ser arrolado como testemunha? O juiz do próprio processo, ele pode ser arrolado como testemunha? Pode. Ele pode ser arrolado como testemunha. E aí, ele, juiz, vai decidir se ele continua como juiz ou sai da função de juiz no processo. Okay? Porque se esse juiz presenciou os fatos, ele não pode julgar este processo. Ele é impedido. Agora, se esse juiz não presenciou os fatos e não tem nada a ver com o processo, ele não precisa sair do processo. Ele pode continuar no processo. Então, quando o juiz é arrolado, a ele caberá decidir se continua como juiz, e aí ele manda riscar o nome dele do rol de testemunhas, ou ele sai da função de juiz porque ele efetivamente conhece os fatos. Além disso, algumas pessoas não comparecem ao fórum para prestar testemunho. São aquelas personalidades, aquelas autoridades do artigo 454 do CPC. É importante, quando o Código estabelece essas pessoas do 454 que não comparecerão ao fórum para prestar testemunho, não é porque elas são melhores. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, essas pessoas exercem funções públicas e o Código busca não deixar desatendidas as funções públicas exercidas por essas pessoas. É por esse motivo que tais pessoas não comparecem ao fórum. O magistrado manda a intimação e a pessoa marca dia, hora e local em que ela quer ser ouvida. Então, o juiz de uma vara civil central em São Paulo pode sim intimar o presidente da República para ser testemunha. Mas o presidente da República não virá até o fórum central. O juiz irá até lá para fazer a oitiva. Nossa, Antônio, mas não tem foro privilegiado? Meus amigos, primeiro que não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Porque não é um privilégio. Muitas vezes é pior ser julgado no foro por prerrogativa de função.
E outra coisa, o foro por prerrogativa de função é algo que existe no juízo penal, não no juízo civil. E terceiro argumento, foro por prerrogativa de função é aplicável quando tais pessoas são réis no processo. Então, quando se está ajuizando um processo contra elas na área penal. Aqui é testemunha, tais pessoas são testemunhas. Por esse motivo, não há que se falar em foro por prerrogativa de função nesse caso. Ok? Continuando aí, vamos falar da produção da prova testemunhal. Primeira coisa, o arrolamento. Como eu já disse a você, arrolar é apresentar o rol. Então, o arrolamento, você não vai encontrar as regras do arrolamento de testemunha aí nos artigos que tratam da prova testemunhal. Você vai encontrar lá no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da decisão saneadora. Então, em até 15 dias após o saneamento, quando o saneamento é feito por decisão interlocutória de gabinete, quer dizer, quando não teve audiência para isso. Porém, se teve audiência de saneamento, na audiência deve ser apresentado o rol de testemunha. Apresentado o rol de testemunha, as pessoas arroladas como testemunhas serão intimadas. Por quem? Pelo advogado. Okay? E aqui reside uma grande diferença do código anterior para isso, uma enorme diferença. Não existia isso no código anterior, do advogado intimar a testemunha. Agora, em regra, a testemunha é intimada pelo advogado. O advogado envia o ofício para a testemunha, pega o aviso de recebimento e apresenta nos autos. Ele junta aos autos o aviso de recebimento, comprovando que fez a intimação da testemunha. Essa é a regra, mas temos aí algumas exceções que estão lá no parágrafo 4º do artigo 455 do Código de Processo Civil. Diz lá: a intimação será feita via judicial quando frustrada pelo advogado, quando sua necessidade for devidamente demonstrada, quando figurar no rol de testemunhas servidor público, quando a testemunha foi arrolada pelo MP ou defensoria, ou uma daquelas autoridades do 454. Ok? Então, o parágrafo 4º do artigo 485 estabelece efetivamente as hipóteses em que o magistrado irá determinar a intimação da testemunha. Ok? Fora isso, fora essas hipóteses, a testemunha será intimada pelo próprio advogado. Muito bem, e vamos ver como acontece a oitiva da testemunha. Como acontece efetivamente o testemunho. Então, houve o arrolamento, a pessoa foi intimada e ela tem que comparecer. E se ela não comparece? Se ela não comparece, o magistrado vai determinar a condução coercitiva. Então, é uma obrigação comparecer em juízo. Tanto é que o Código libera a testemunha de ir para uma comarca longe da sua moradia. Quando há necessidade de oitiva de uma testemunha fora do local em que a testemunha mora, não é a testemunha que vai até o judiciário, é o judiciário que vai até a testemunha. Isso é feito por carta precatória ou, e o Código já estabelece, que a oitiva seja feita por videoconferência. Mas a gente sabe, estamos em 2020, ainda não temos uma estrutura suficientemente robusta para que se faça efetivamente essa oitiva por videoconferência. Okay? Então, normalmente, o comparecimento é pessoal ao fórum e as declarações são orais. É uma prova oral. Não é possível a testemunha apresentar a sua prova por escrito. Não é possível apresentar o seu testemunho por escrito. Ok? Mas a testemunha pode efetivamente se valer de pequenos escritos, pequenas anotações
para detalhes a respeito de determinado fato. Okay? O que a testemunha não pode fazer é chegar na frente do juiz e ler. Isso ela não pode fazer, mas ela pode consultar. Por exemplo, só para te dar um exemplo, eu já falei disso em outro vídeo, quando eu falei lá do depoimento pessoal. Então, o senhor estava naquele dia no estacionamento? Estava. Mas que horas o senhor entrou? Entrei no estacionamento perto de 7h30. Tá, mas foi 7h32 ou 7h35? Não sei, mas eu tenho um recibo de estacionamento aqui no bolso. Opa, sim. Aí é um exemplo em que será possível analisar que a pessoa consulte para tomar nota de determinados detalhes. Porém, o depoimento, a prova testemunhal, é uma prova oral. Okay? Continuando aí, obviamente existe o dever de falar. Okay? Você sabe que existe até um crime, que é o crime de falso testemunho, caracterizado quando a testemunha, sabendo, cala a verdade ou mente. Okay? Então, sim, existe o dever de falar. Nossa, Antônio, mas não tem saída? Tem que falar em 100% dos casos? Não. O artigo 448 libera, em algumas hipóteses, a testemunha de falar. Abra o seu aí, que eu vou abrir o meu aqui. Diz lá, a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem gravidano, ou cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Note, então, que aqui também tem como limitador o 3º grau. Então, o primo não está incluído, porque o primo é parente de 4º grau. Depois, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. É óbvio. Então, se tem um dever profissional de sigilo, a pessoa não pode ser compelida, a pessoa não pode ser obrigada a falar sobre aqueles fatos. Ok? Muito bem. A testemunha foi arrolada, a testemunha compareceu, começou a falar. E como funciona lá no dia da audiência? No dia da audiência, funciona dessa maneira que eu estou te falando. A pessoa, para quem nunca foi a uma sala de audiência, então normalmente você tem uma estrutura que é assim. Você tem a mesa do juiz e você tem lá a mesa das partes. Ficam os advogados, ficam as partes. Aqui fica o juiz, advogado, juiz, em um dos lados. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Vamos lá, de novo. Mesa do juiz é aqui. Aqui tem advogado, parte. Aqui eu tenho um escrevente e aqui tem uma cadeira. Ok? Então, a pessoa senta, a testemunha senta aqui, vamos colocar aqui o T de testemunha, e o juiz pergunta os dados da pessoa. É a qualificação. Depois que o juiz pega os dados da pessoa, ele diz para a pessoa assim, a senhora sabe que está prestando testemunho em juízo, se sabendo a verdade calar ou mentir, comete crime de falso testemunho. Aí a pessoa fala, sim, estou ciente. Essa fala do juiz e da testemunha constitui o compromisso. Note que entre a qualificação e o compromisso, eu coloquei aí, o legislador colocou aí a contradita. É extremamente importante você lembrar que a contradita, e o que é a contradita eu já falei para você, a contradita é a alegação de incapacidade, impedimento e suspeição. Lembra que lá no comecinho do vídeo eu já falei para você, olha, pessoas que não podem testemunhar, os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Eu falei, como é que você fala isso? A contradita. Eu falei, mas eu já vou falar da contradita daqui a pouco. Agora eu estou te mostrando. A contradita, então, o juiz vira para a pessoa. O senhor é fulano de tal, endereço tal, tal profissão? Sim. O senhor está ciente que está prestando testemunho em juízo, sabendo a verdade, se calar ou mentir, comete crime de falso testemunho? Sim. Isso já foi o compromisso. Entre a qualificação e o compromisso, o advogado, excelência, pela ordem, vou contraditar a testemunha. Pois não, doutor, o que o senhor quer alegar? Tem lá impedimento, incapacidade e suspeição. Então, a contradita é a alegação de incapacidade, impedimento ou suspeição, deve ser feita
entre a qualificação e o compromisso. Se você deixa passar, se você deixa acontecer o compromisso e depois alega a contradita, você estará com a preclusão da contradita. Você não mais poderá alegar. Mas, Antônio, como é que eu faço? Eu corto o juiz? Você faz no caso concreto, de acordo com o que a educação manda. Eu, normalmente, quando estou na audiência e vou contraditar a testemunha, e eu sei que eu vou contraditar porque o rol de testemunha já foi apresentado lá atrás, no começo da audiência eu já falo, excelência, testemunhas A, B e C, eu vou contraditar oportunamente. Pronto. Porque aí o juiz já sabe que você vai contraditar. E aí o que ele faz? Ele toma os dados da pessoa, ele faz a qualificação e aí ele dá a palavra para você. Pois não, doutor? Apresente a sua contradita. E aí fica uma coisa urbanizada, fica uma coisa com urbanidade, com educação. Cortar o juiz, né? Fica meio grosseiro esse tipo de coisa. Claro que ao advogado é sempre dada a palavra, né? A advocatus, né? Falar para alguém. Então a nossa função é falar por escrito ou oralmente. Agora, é legal você estabelecer uma circunstância de cordialidade e boa educação. Porém, a contradita precisa ser apresentada entre a qualificação e o compromisso sob pena de preclusão. Okay? Depois disso, depois do compromisso feito, o juiz passa para a oitiva. Só que as perguntas não são feitas. Eu vou mostrar para você como era antigamente. O advogado fazia a pergunta para o juiz e o juiz reperguntava para a testemunha. Era uma coisa horrível, né? Você virava para o juiz, excelência, eu quero saber isso, isso, isso. Aí o juiz, fulano, isso, repetia a pergunta. Não, o código agora ficou mais prático. Agora acabou isso que se chamava de sistema presidencialista da audiência, de maneira que o advogado faz a pergunta diretamente à parte. Claro, o juiz vai indeferir a pergunta se for uma pergunta que cause constrangimento, se for uma pergunta que induza a resposta, se for uma pergunta desnecessária para o deslinde daquela causa, para esclarecer aqueles fatos. Aí sim, o juiz vai indeferir. Mas o advogado faz oralmente as perguntas de maneira direta para a parte, que responde, e aí responde para o juiz, porque o juiz vai ditar para o escrevente transcrever no termo de audiência. Okay? Agora, claro que o juiz pode indeferir se for uma pergunta impertinente e as respostas, como eu já falei para você, são sempre orais, porque a prova testemunhal é uma prova oral. Antônio, não pode fazer uso de escritos? Sim, pode fazer uso de escritos daquela maneira que eu já te falei. Pode consultar breves anotações para esclarecer determinados detalhes. Porém, a prova testemunhal é uma prova oral. Okay? E agora, vamos ver as testemunhas referidas e a acareação. O que são testemunhas referidas? Então, vamos lá. Você tem o juiz, você tem a testemunha, você tem o advogado, né? Tem lá a mesa, como eu falei, estou resumindo aí. E aí essa testemunha, o juiz fala assim, o senhor viu isso? Olha, eu não vi, mas o João viu. Aí o juiz pega lá o processo, folheia e tem lá o rol de testemunha. O juiz olha esse rol e o João não está lá. Aí o juiz vira, doutor, estou vendo aqui que o João não foi arrolado. Excelência, o João não foi arrolado. O juiz pode mandar intimar o João para num outro dia, numa outra oportunidade, o João vir funcionar como testemunha no processo. Lembra que nós falamos lá no vídeo sobre teoria geral da prova que o juiz deve, de ofício ou a requerimento, determinar a produção das provas necessárias? Pois bem, as testemunhas referidas são as pessoas às quais as testemunhas se referem, né? Então aqui a testemunha está sendo ouvida e falou do João, que não está arrolado como testemunha, o juiz pode, sim, mandar intimar o João para vir testemunhar. Ele é a testemunha referida. A única coisa que a gente tem que lembrar é que as testemunhas referidas, então o rol lá já foi apresentado, imaginemos, com 10 testemunhas.
essas testemunhas referidas não entram neste rol de 10 testemunhas. De maneira que, ainda que a parte tenha arrolado as 10 testemunhas, o João sim poderá ser ouvido, porque as testemunhas referidas são testemunhas do juízo, não são testemunhas das partes. Ok? E por último, falemos de acareação. Acarear é colocar cara a cara. Ok? Então, você já sabe, falso testemunho é crime. Então, imagina que o juiz percebeu que alguém está mentindo. E aí ele fala, olha, alguém aqui não está falando a verdade. Vamos identificar quem está mentindo. Então, o juiz pode fazer a acareação. Colocar duas testemunhas cara a cara, justamente para que elas, entre si, deixem transparecer ao magistrado qual é a verdade dos fatos. Afinal de contas, o que se está buscando apurar ali é a verdade dos fatos. Okay? A acareação pode ser feita tanto entre testemunhas como entre testemunha e parte, para se saber quem está falando a verdade. Claro que uma vez constatada a mentira por parte de uma testemunha, ela vai cometer o crime de falso testemunho. E aí o juiz vai mandar instaurar a ação penal, né, instaurar inquérito, depois a ação penal, e o Ministério Público, se entender que houve, fará a denúncia, porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública. O juiz não vai mandar instaurar uma ação penal. Ele oficia para que o Ministério Público apure e, se entender o caso, faça a denúncia. Okay? Então, aí nós temos o regime jurídico da prova testemunhal. Ótimo mecanismo de prova, porque muitas vezes, pelo princípio da oralidade, né? O juiz pergunta e consegue extrair a verdade dos fatos. É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.